Você já se perguntou se tudo isso já estava escrito há séculos? E se a morte do Papa Francisco não fosse apenas o fim de um pontificado, mas o último sinal antes de uma mudança sombria e definitiva? Prepare-se, porque o que você está prestes a conhecer é uma profecia antiga, esquecida, desacreditada e agora mais viva do que nunca. A profecia de São Malaquias. Segundo essa misteriosa mensagem, Francisco seria o último Papa antes do Apocalipse. No dia 21 de abril, o Vaticano anunciou: esta manhã, às 7h35, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Morreu aos 88 anos, após ter sido hospitalizado por uma infecção pulmonar. Durante sua última Páscoa, mal conseguiu falar. Parecia estar se despedindo. As câmeras o mostravam frágil, sereno, como se soubesse que sua missão já havia sido cumprida. Para muitos foi apenas o fim de uma vida, para outros, o cumprimento de um antigo sinal. Em 1139, o arcebispo irlandês Malaquias teria recebido uma visão em Roma. Nela, viu uma lista de 112 lemas em latim, cada um representando um futuro papa. O primeiro foi Celestino II, em 1143. O último, um tal Pedro Romano, que reinaria durante grandes tribulações, antes da destruição de Roma, e do juízo final. Essa lista só foi publicada em 1595, pelo monge Arnold Wion. E embora muitos acreditem que foi escrita para influenciar eleições papais no século XVI, seus primeiros lemas coincidem com surpreendente exatidão com os papas históricos. Por exemplo, Flor das Flores para Paulo VI, cujo brasão tinha flores de lis, da meia-lua para João Paulo I, eleito em lua nova, do trabalho do sol para João Paulo II, que nasceu e morreu durante eclipses. Coincidências? Forçamentos? Talvez, mas com Francisco a coincidência se torna inquietante. Francisco é o Papa número 112, segundo a lista, o último, mas não se chama Pedro, nem nasceu em Roma. No entanto, escolheu seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, cujo pai se chamava Pietro, e como bispo de Roma, representa a cidade das 7 colinas. Além disso, foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro não-europeu em mais de 1200 anos. Sua eleição foi histórica, mas também divisiva. Durante seu pontificado, o mundo viveu crises sem precedentes, guerras, pandemias, escândalos, desastres climáticos e até um colapso espiritual. Francisco foi criticado por setores ultraconservadores que o acusavam de destruir a doutrina. Permitiu o debate sobre o celibato, falou de uma igreja mais inclusiva e até abriu espaço para bênçãos a casais homossexuais. Para alguns, isso foi progresso, para outros, apostasia. E como se a realidade imitasse a profecia, o mundo foi ficando cada vez mais instável. Terremotos, incêndios, inteligência artificial substituindo humanos, fake news manipulando milhões, guerras sem fim, confusão espiritual, decadência moral, queda de vocações, ataques a igrejas. Em alguns lugares, missas já não existem mais. Isso não seria uma tribulação? E se estivermos presenciando um colapso não só institucional, mas espiritual? Por que o Apocalipse não começa com um grande estrondo, mas com uma série de selos, de sinais, de decadências progressivas, como se o mundo estivesse se desfazendo por dentro, lentamente, até que ninguém mais lembre como era a luz? Em meio a esse caos, a imagem que rodou o mundo, um homem só, vestido de branco sob a chuva em uma praça vazia. Francisco orando no coração do Vaticano durante a pandemia. Parecia uma cena de outro tempo, ou de um tempo que está se esgotando. Oficialmente, a profecia de São Malaquias não é reconhecida pela igreja. É considerada apócrifa, sem valor teológico, mas sobrevive há mais de 400 anos, alimentando debates, temores e esperanças. Com a morte de Francisco, o interesse ressurgiu. Estaríamos vivendo o tempo das tribulações descritas? Alguns estudiosos notaram que o lema de Francisco na lista de Malaquias é "In persecutione extrema, sedebit Petrus Romanus". Na perseguição final, Pedro Romano se sentará no trono. Mas aqui começa o mistério. Esse lema não descreve um papa como os anteriores. É um parágrafo inteiro. Encerra a lista. E não há nenhum nome depois.
talvez não se refira a uma pessoa específica, mas a uma era, um tempo de crise, de divisão, de purificação. Há quem veja nisso uma transição, o fim do papado como conhecíamos, um vazio que dará lugar a algo diferente, uma liderança mais política, mais simbólica, ou talvez sem nenhuma autoridade real. Em 2013, Bento XVI renunciou. Agora Francisco morre. 2 papas consecutivos que não encerram seus pontificados de forma tradicional. Para muitos estudiosos, isso marca o fim de um ciclo, aquele que começou com Pedro e terminaria com outro Pedro. Francisco chegou a expressar o desejo de não ser enterrado na cripta vaticana, mas sim em Santa Maria Maior. Um gesto simbólico, afastando-se do coração de Roma, como se até na morte dissesse: o ciclo se fechou. E agora? O que vem a seguir? Alguns acreditam que o próximo líder será um reformador radical. Outros que será um impostor. Há até quem fale do Papa Negro, uma figura simbólica temida por antigas profecias que governaria em tempos de escuridão. O misticismo medieval alertava sobre um anticristo religioso que seduziria muitos. Seria uma pessoa? Uma ideologia? Uma falsa igreja que imita a verdadeira? Na terceira parte desta série, vamos explorar como essa profecia se conecta com o Apocalipse de João, o terceiro segredo de Fátima, o livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto. Fátima fala de um bispo vestido de branco que morre em uma cidade em ruínas. O Vaticano associou isso a João Paulo II, mas muitos, inclusive a irmã Lúcia, acreditavam que essa mensagem ainda não havia se cumprido totalmente. E se esse bispo branco fosse Francisco? No livro de Enoque fala-se de anjos caídos e de uma humanidade enganada por entidades disfarçadas de luz. Em nossos dias, essas entidades poderiam ser ideologias, algoritmos ou tecnologias que substituem a fé por conveniência. E nos manuscritos do Mar Morto, fala-se de uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Uma guerra invisível que já pode estar acontecendo. Talvez o juízo não venha com trombetas, mas com um silêncio estranho, como diz o Apocalipse. Houve silêncio no céu por meia hora, como se até os anjos prendessem a respiração. E você, acredita que tudo isso é apenas coincidência?